Eu lhes convido a ficarmos todos em pé para esta hora de oração que teremos nesse instante. Senhor, nós te rogamos que o Senhor mesmo nos ensines a te dar glórias com os nossos lábios, com as nossas vidas, de tal modo que todos quantos conosco conviverem possam te ver. Esta é, ó Deus, a nossa oração nesta hora de culto. Esta é a nossa oração para toda a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Todos podem, por favor, se assentar. Vou começar com uma pergunta. O que acontece aqui em nossa igreja todo domingo às 8 horas da manhã? Quem sabe, levante uma de suas mãos. Muito bem, é um bom número que sabe. Então, os que não sabem, ficam sabendo o seguinte: Igreja Batista Curuçá, Visão Ministerial da Oração. Venha participar conosco de nosso encontro de oração intercessória, todos os domingos, às 8 horas da manhã, na sala de oração. Então, pastor João Correia da Rocha Neto lidera esta hora de oração, e você que gosta da manhã, você que é um madrugador, gosta de acordar cedo, tem uma excelente oportunidade de às 8 horas participar então aqui deste momento de oração, deste culto de oração. Quero perguntar se há entre nós alguém que nesta semana completou o aniversário de nascimento, casamento, batismo ou alguma outra data importante na sua vida, que vem aqui para os nossos cumprimentos, por favor. Aniversário de? Aniversário de nascimento. Nascimento. Não vou fazer perguntas. Eu sou uma pessoa discreta, você sabe disso, né? Muito discreto. Eu só pergunto que eu não devo, né? Tá bem? Deus abençoe, João Gustavo. Nascimento, bem-vindo também, irmã. Tem um nome muito comprido, né? Também aniversário de nascimento, parabéns também. Pode subir aqui. Há mais algum velhinho que quer dizer, alguma pessoa que faz aniversário hoje? Também, João? Ah, aniversário de batismo, amanhã, já está aqui. Então, temos aqui então esses motivos de alegria, de gratidão a Deus. Vamos orar por todos eles. E após a oração, quem quiser pode vir abraçar, beijar, deixar registrada a sua alegria de ter a esses irmãos como seu irmão, como sua irmã em Cristo. Há alguém que participa conosco hoje do culto pela primeira vez? Nos dá a alegria de estar aqui pela primeira vez? Alguém? Se houver, querer ficar em pé, por favor. Alguém que vem pela segunda vez? Alguém que vem pela terceira vez? Ah, desculpe. É a primeira? Segunda vez. Muito bem-vindos, ambos. Alguém de terceira vez? Quero ficar em pé, Belisário. Muito bem, muito obrigado a todos vocês, aqueles que participam conosco pela internet. Deus abençoe vocês aí onde estiverem, nos abençoe também. Aquele que porventura estiver participando do culto em outro momento da gravação, que Deus também abençoe, coloque-se diante de Deus como aqui nesta hora estamos nos colocando. Quero lembrar os irmãos do nosso retiro, não é? Retiro da igreja, finalzinho de outubro. Você precisa se inscrever logo, para não chegar à última hora e não poder ir. Então, se inscreva logo. No boletim, os irmãos têm todas as informações sobre a vida da igreja, sobre como participar. Você deve participar, porque vale a pena participar. Vamos ficar em pé mais uma vez. Vamos então agora orar por esses irmãos, irmãs, a quem o Senhor acrescenta mais um ano de vida, de nascimento, né? E também de
vida cristã de batismo. Vamos então, mais uma vez, orar. Ó Deus, mais uma vez nos dirigimos a Ti nesta manhã em oração, publicamente, porque já fizemos tantas orações aqui em particular, para Te agradecer o dom da vida renovado na vida de nossos irmãos aqui, renovado também na vida do irmão que Te agradece pela vida cristã, pelo batismo há 1 ano. Essas vidas todas, Senhor, são reconhecedoras de que aqui estão, de que aqui se encontram, por causa da Tua graça. Continue, Senhor, a abençoar a cada um, a cada uma, em nome de Jesus. Amém. Todos podem se assentar, abraçar. Não se assentem sem ser antes abraçados, todos. Queria convidar os irmãos que se ponham de pé para que leamos juntos o texto de Mateus 6, 9 a 13, e vamos emendar com Isaías 6.3, capítulo 6, versículo 3. Antes eu queria, irmãos, que destacar que aqueles que queiram ser voluntários para a EBF, Escola Bíblica de Férias, que por favor procurem a irmã Silmara. Isso acontece agora em julho. Então, se você tem interesse como voluntário, por favor, procure a irmã Silmara ao final do culto. Vamos ler então, meus irmãos. Pai nosso que estás nos céus, decorado isso desde nossa infância. Alguns há poucos
e alguns outros há muito, como é o meu caso, né? Mas é a oração que Jesus nos ensinou. Eu acho que ela, estando em nossa mente, nos nossos corações, com certeza é um referencial de segurança, de refrigério, né? E de entusiasmo para as nossas vidas. É uma oração perfeita, que exalta a Deus, que diz quem Deus é e que diz tudo o que Ele pode fazer e põe diante de Deus as nossas próprias súplicas, né? Meus irmãos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Vamos ler de novo? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. E por isso que nós devemos e vamos louvar a esse Deus que é santo, trinamente santo, 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 santo. Vamos seguir o programa. Cantem louvores ao Senhor, vocês os seus servos, seus fiéis, louvem o seu santo nome.
Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés, Ele é santo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Santo é o Senhor. Santo é o teu nome, Senhor, e te damos graças por isso. Mais ainda, ó Deus, porque o Senhor nos ama, e o Senhor revela isso a cada dia, para cada um de nós aqui presente. E te louvamos por isso, Senhor. E nós não temos palavras para agradecer o gesto amável, amoroso, sublime de Jesus Cristo por nós ali na cruz. Se aqui estamos é pela tua grandeza e bondade, amor e fidelidade. Então, Senhor, aceita o nosso louvor e que o teu Espírito melhore, Senhor, aperfeiçoe, porque fazemos isso imperfeitamente como somos. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus que nos ama, e isso para nós é confortante. Aceita, portanto, ó Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor, pois fazemos em nome de Jesus Cristo, aquele que reina para todo sempre, para a glória de Deus Pai. Amém. Os irmãos podem sentar. Este momento é significativo. Eu sempre digo isso, né? Acho que você que já me ouve há um certo tempo, né, pastor Israel? Mas é porque esse momento é muito especial para mim mesmo, né? Todo momento do culto é especial porque é para Deus. E nós temos a convicção, nós cristãos, de que Deus está neste lugar com cada um de nós. De que o seu Espírito está em cada um de nós e nos aperfeiçoa. Mas a fidelidade tem a ver com aquilo que Deus tem feito realmente durante os meus 43 anos. E eu não posso deixar de agradecer, de entender que esse momento é um momento significativo. E eu tenho desafiado algumas pessoas, quando a gente conversa sobre a questão do dinheiro, por exemplo, de que a questão que se põe hoje, meus irmãos, não é mais os 10% que nós devolvemos a Deus. Ele é dono de tudo. Mas a questão que se põe hoje, e que nós temos que ter isso em mente sempre, é o que temos feito com os 90% que fica em nossas mãos, que também é de Deus. Essa é uma questão que os irmãos têm que pensar, que precisamos refletir. O que de fato temos feito com os 90% que fica em nossas mãos para administrarmos, porque os 10% quem administra é a igreja.
mas os 90% nós é que administramos. O que temos feito então com esses 90%? Pense nisso, reflita sobre isso. Talvez encontre caminhos mais saudáveis para que você faça a gestão desses 90% na sua vida e poderá abençoar muito mais outras pessoas e até mesmo a própria igreja. E nós estamos numa campanha para a construção de um novo templo e vamos construir em nome de Jesus, porque isso não é sonho nosso, nem vontade nossa, nem vaidade nossa. Isso é um projeto de Deus para este tempo, neste bairro. E cabe a nós, a você e a mim, levarmos isso à realização. Mas esse momento de fidelidade, você vai poder trazer aqui seu dízimo e oferta, para qualquer tipo de designação seja, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu tenho dito às pessoas o seguinte: Deus vai agir. Eu não sei o tempo que Ele vai agir, mas Ele vai agir, Ele vai responder. E a prova mais concreta e cabal disso, meus irmãos, é só olharmos para trás e vamos ver que Deus sempre agiu, nunca deixou de agir, nunca deixou de responder. Então, nessa certeza da nossa própria história, nós podemos de novo continuar confiando num Deus que age no seu próprio tempo, para a glória dele mesmo, mas para a nossa satisfação, para a nossa alegria, porque Ele é quem nos tem alimentado. Então agora você vai poder levantar e trazer aqui à frente o seu dízimo e a sua oferta, sabedor de que Deus o ama profundamente, de que Deus se importa com você e de que Deus espera que você nos ajude a alcançarmos os projetos que Ele tem para esse tempo. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém.
Para essa oração de gratidão agora a Deus por essas ofertas e contribuições, convido o seminarista Cleodair Godoy para que venha aqui para orar. O Cleodair tem um ministério importante aqui em nossa igreja, e alguns talvez não o saibam. Pais e tios e avós responsáveis, ele dirige um culto todo domingo, às 7 horas da noite, concomitante com o culto comum aqui. É um culto para os juniores e com os juniores. De que idade então, Cleodair? De 9 a 12 anos. De 9 a 12 anos, então, você pode trazer o seu filho, seu sobrinho, seu neto, seu vizinho, que quando você cultua aqui no santuário, é um culto de verdade completo. É um culto com toda a liturgia, bem parecido com a liturgia do culto que acontece aqui no salão, com bastante disciplina, temor do Senhor, com cânticos, orações, a reflexão da palavra, tudo desenvolvido uma linguagem adequada para eles. Nós temos tido de 23 a 28 juniores todos os domingos à noite, e ali nós estamos prestando um culto muito caloroso ao nosso Deus. Vamos orar então. Pai, nós somos agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que nós temos visto, Senhor, a sua ação no meio do teu povo. Queremos agradecer agora a bondade do teu povo, o reconhecimento e a fidelidade, acima de tudo, em estar devolvendo ao Senhor aquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós. Que o Senhor possa abençoar ricamente os trabalhos e o desenvolvimento da sua obra aqui nessa igreja, Pai. Que as ofertas aqui alçadas sejam devolvidas em forma de ações que sejam de proclamação do teu evangelho, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem então levar as salvas. O pastor Zé Maurício vai dar sequência ao nosso culto, nesse momento agora de intercessão. Nós temos então aí um cântico, Sou Feliz com Jesus, mas antes temos um texto que está em Abacuque 3,18. Eu gostaria que nós pudéssemos ler todos juntos, porque nesta condicional colocada pelo profeta, há um grande desafio para mim e para você, que é permanecermos fiéis a esse Deus, apesar de. Isso às vezes é muito difícil para nós, né? Quando nós estamos atravessando algum momento na nossa trajetória de vida, em que a gente fica um pouco inseguro, não é? Um pouco temeroso. Mas esse era o momento em que o profeta vivia uma situação de calamidade nacional. O povo não tinha alimentação, o povo estava vivendo um momento de perseguição inimiga. Mas ele faz uma belíssima oração e nos coloca então essa expressão que foi pensada aqui para esse momento de culto, quando nós então vamos ler juntos e depois vamos cantar este hino 329 do HCC. E os irmãos que desejarem colocar diante de Deus seus motivos de oração, poderão vir aqui à frente, estar conosco. Se desejarem, podem ficar de pé no seu lugar. Mas esse é o momento em que nós separamos o nosso culto para apresentarmos a Deus os nossos pedidos de oração. Dentre esses pedidos, nós temos muitos pedidos que chegam pelo nosso programa da rádio. Hoje pela manhã, ali na Rádio Band, nós tivemos então o nosso culto, né, com o programa Momentos com Cristo. Os irmãos que costumeiramente ouvem o programa sabem que muitas pessoas enviam o seu pedido de oração para o programa da rádio, e esses pedidos são depois trazidos para a igreja. Nós sempre frisamos isso, porque é uma oportunidade para que nós continuemos a orar pelos motivos que chegam até o nosso conhecimento. A igreja recebe pedidos de oração pela internet, por outros encontros que nós temos semanais, outros cultos, e nós temos uma caixinha de oração em que esses pedidos são ali depositados. E ao longo do ano, em todas as reuniões que nós participamos, de oração e intercessão, nós apresentamos os motivos que estão ali naquela caixinha de oração. Então você tem a oportunidade, nesse momento aqui presente, de vir à frente se desejar, ou então ficar de pé no seu lugar para apresentar o seu motivo de oração. Vamos ler todos juntos então Abacuque 3,18. Ainda
Cantemos. Temos aqui um pedido de oração pela senhora Severina, uma senhora de 80 anos. Recebemos esse pedido lá pelo programa da rádio. Seu filho está pedindo pela sua mãe, para que Deus a abençoe em algumas áreas da sua vida. Como este pedido, temos tantos outros, em que você pode agora também incluir o seu pedido, o seu motivo diante de Deus, bem como o nosso internauta também, que está ligado conosco, pode nesse momento estar colocando o seu pedido de oração. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai querido,
Obrigado, ó Deus, primeiramente pelo dom da vida. Obrigado, Pai, porque nós aqui estamos, pela Tua infinita misericórdia. Ainda que, ó Deus, nós tenhamos lutas, problemas, aflições, dificuldades na nossa vida, nós queremos Te exaltar, porque o Senhor nos dá a oportunidade, o privilégio de poder vir à Tua casa nesta manhã. Queremos, ó Deus, nesta hora, colocar diante do Senhor todos os motivos de oração que estão sendo, nesta hora, apresentados a Ti, pelo Teu povo, aqui neste santuário, aquelas pessoas que estão nos assistindo pela internet, aqueles que estão nos seus lares e aqui não puderam chegar, aquelas pessoas que nos enviaram o seu pedido de oração pelo programa da rádio, pessoas que colocam no site da igreja pedidos de oração, motivos que nos chegam dos mais diversos lugares. Ó Deus, nesta hora nós colocamos, juntamente com os pedidos feitos aqui neste santuário, e também com estes irmãos que estão de pé e outros que vieram à frente, colocamos cada vida, cada pessoa, cada motivo nas Tuas mãos, e Te suplicamos, ó Deus, que Tu abras as janelas dos céus e derrame sobre as nossas vidas a bênção que cada um de nós precisa. Fica conosco, Deus, ainda fala o nosso coração, pois nós desejamos ouvir a Tua voz. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Se você hoje se voluntariou para o evento Criança na Praça, o irmão César ainda o aguarda à entrada da igreja. Hoje pela manhã, eu não fui ao programa de rádio pela simples razão de, sendo uma pessoa que ouve conselhos, ter ouvido para que eu me poupasse um pouco, uma vez que teremos 13 ou 14 batismos no segundo culto. E à noite teremos aqui um culto muito especial num sentido, porque vamos celebrar os 400 anos do movimento batista. Os irmãos então podem recuar um pouquinho no tempo, imaginar como era um culto há 400 anos. Por exemplo, culto da manhã começava às 8 horas da manhã, terminava ao meio-dia. Primeiramente começava com 1 ou 2 textos que eram lidos e explicados. Cantava-se um salmo, não se cantavam naqueles primórdios outros tipos de música, só um salmo, e depois seguia-se a mensagem de 1 hora de duração. Às 2 horas da tarde, o culto era outro culto, outro exercício, como eles diziam em inglês, e até às 5 ou 6 da tarde. Era um culto bem diferente do nosso. Não havia ainda sido inventada a escola dominical. Essa é uma invenção do século XVIII. Eu estou falando aqui do comecinho do século XVII. À noite vamos pensar um pouco como surgiram, o preço que algumas pessoas pagaram por professar a fé cristã na perspectiva batista. Nesta manhã, então, eu trouxe para os irmãos um dos textos que nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 3, que eu vou ler. Ao longo deste semestre, começando na primeira semana de agosto, nós vamos todos nos empenhar em ler o Novo Testamento. Estou repetindo isso para que você possa ir firmando o seu compromisso. Eu não sei se você já leu o Novo Testamento todo, de Mateus a Apocalipse.
Se você já leu, você vai ter o privilégio de ler novamente junto com seus irmãos aqui desta igreja. Se você ainda não leu, você vai ter o privilégio de enfrentar esse desafio e vencê-lo. Muitos, às vezes, começam a ler a Bíblia toda e, por alguma razão, perecem pelo caminho. Levítico, Crônicas, trazem dificuldades, eu sei. O Novo Testamento, exceto Judas e Apocalipse, não tem dificuldade. Mas as dificuldades, nós criamos oportunidades para você resolver. Tem uma classe de escola bíblica no domingo, outra na quarta-feira, que eu sou professor de 18 horas, em que vamos tirando quaisquer dúvidas, caso tenha. O que nós desejamos é que ao final deste ano, no dia 31 de dezembro, você possa dizer: eu li o Novo Testamento. Claro que é um desafio enorme para quem nunca leu. Para quem já leu várias vezes, é um desafio. Para quem nunca leu, é um tremendo desafio. Mas como ter a mente de Cristo sem lermos o Novo Testamento? Vamos começar, então, ao longo deste semestre, pensando nesse sentido. Vamos pregar sempre sobre o Novo Testamento. Nosso objetivo é que você seja motivado a ler esse texto. Mas eu não consigo ler, eu tenho dificuldade de ler. Não há problema. Nós vamos disponibilizar um conteúdo que você possa ouvir. Você não gosta de ler, tem dificuldade, não há problema, você ouve. O efeito é o mesmo. Eu quero, então, desejar isso para você. E de antemão, eu queria perguntar aqui, agora, quantos, a partir desta palavra agora e de outras anteriores, desejam, nos meses de agosto a dezembro, ler todo o Novo Testamento? Levante uma de suas mãos. Eu acho que todo mundo levantou as mãos. De qualquer idade, junior, à noite os juniores vão ler o Novo Testamento, adolescentes da sua classe vão ler o Novo Testamento, aqui no culto pregar sobre o Novo Testamento, é o semestre do Novo Testamento. Vamos então ler Mateus 3, 1 a 10, que nos convida a uma vida digna. Depois então da leitura, você manterá o seu exemplar aberto, ouviremos uma música para você possa ir refletindo sobre o significado deste extraordinário texto para os nossos corações todos. Mateus 3, verso 1 e seguintes. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então, saíam até com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Deus abençoe que a leitura e exposição dessa palavra aos nossos corações tenha um significado de transformação, de mudança, de modelamento das nossas vidas. Meditemos assim.
nós cremos na mesma mensagem de João Batista, que é tão estranha quanto a mensagem de Jesus. No entanto, a essência da mensagem de João Batista é a mesma da mensagem de Jesus Cristo, que é a exigência por arrependimento. Lemos isso claramente quando lemos em Mateus 3, verso 2, arrependam-se ou arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se percorremos o evangelho de Mateus e adentramos ao de Marcos, logo no início, no capítulo 1, no verso 15, começando pelo 14, nós lemos: depois de João ter sido preso, em Mateus ele estava em ação, aqui tinha sido preso, foi Jesus para a Galileia, Marcos 1, 14, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Portanto, a mensagem de João Batista e de Jesus Cristo é a mesma. A pergunta é: arrependimento de quê? Esta é uma pergunta que cada um de nós deve fazer. Sobretudo, arrependimento de termos dado as costas para Deus. Uma vez ouvi uma pessoa narrando a sua vida, as dificuldades que teve, e a despeito de educado no ambiente formalmente cristão, ele me disse: eu fazia tão somente aquilo que eu achava que era o melhor para mim. Eu simplesmente dei as costas para Deus e vivi como se Ele não existisse, não se importasse comigo. Esta é a condição humana definida por natureza. Arrependimento, portanto, é exatamente arrependimento de o ser humano ter dado as costas para Deus. Arrependimento de vivermos como se o outro, o ser humano, o nosso próximo, não existisse. Arrependimento de nos acharmos suficientes para fazer escolhas certas, mesmo sabendo que isso não é verdade. Arrependimento por termos feito o ódio o nosso caminho para a vida. O que João diz, o que Jesus diz é: sem arrependimento não se entra no reino de Deus. Sem arrependimento não se compreende o amor de Deus. Sem arrependimento não se recebe o amor de Deus. Sem arrependimento dos nossos pecados, nós não somos felizes. E essa palavra arrependimento é uma palavra que divide. É por isso que Mateus registra a palavra de João no verso 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Esse convite ao arrependimento demanda de cada um de nós uma decisão, uma atitude. Gostamos de pensar no amor de Deus como sendo um amor inclusivo, que inclui a todos, e é verdade. O amor de Deus é para todos. Mas o amor de Deus é também exclusivo. Isto é, ele é inclusivo porque não faz acepção de pessoas em função de qualquer qualidade que alguém tenha, seja ela moral, material ou intelectual. Não importa se eu sou filho de crente ou não sou. Eu sou amado do mesmo modo daquele outro que é ou não é como eu. Deus não olha para nós a partir do nosso currículo familiar, moral ou mesmo espiritual. Nesse sentido, o amor de Deus nos inclui a todos. E é muito difícil algumas pessoas entenderem a natureza do amor de Deus. Quando, por exemplo, se depara com alguém que cometeu os mais diversos desatinos, inclusive crimes com repercussão nacional ou mundial. Deus também ama aquela pessoa. Mas o amor de Deus, que é inclusivo, ele é exclusivo.
Isto é um amor inclusivo para aqueles que se arrependem. O amor de Deus é para todos. Mas a entrada neste amor, a recepção deste amor, para usar o termo de Jesus, a entrada neste reino demanda arrependimento. O arrependimento, portanto, é a porta de entrada no reino de Deus. Porta sempre aberta. Mas para adentrar a ela, é preciso que nós nos arrependamos. É por isso que João começa o seu ministério dizendo: arrependam-se. É por isso que Jesus começa o seu ministério dizendo: arrependam-se. E é por isso que hoje nós ainda pregamos o mesmo evangelho: arrependam-se. Segundo lugar, nós todos cristãos somos chamados a proclamar, mesmo que no deserto, como era o caso de João Batista, lemos no verso 1, a estranha mensagem do amor de Deus. Nós somos chamados, desafiados, instados, convidados a proclamar a estranha mensagem do amor de Deus. Por que digo estranha? Primeiro, quando lemos aqui a narrativa, nós estamos diante de um camarada estranho. Esse João Batista era estranho. Primeiro, ele não pregava nas praças públicas, que já existiam, nem em igrejas. Havia algumas poucas sinagogas. Ele pregava no deserto. Quem quiser me ouvir, que venha. Eu não vou lá. É um cara estranho. Além disso, ele se alimentava de gafanhoto e mel do campo. Talvez olhemos então para esse camarada e diga: epa, essa mensagem não é para mim não. Mas penso que essa descrição do profeta João Batista nos chama a atenção para o fato de que também o amor de Deus é estranho. João Batista apresenta uma mensagem estranha, porque é a mensagem do amor inclusivo e exclusivo de Deus, e o faz de modo também estranho. Nesse sentido, João Batista simboliza a igreja que espera que as pessoas a busquem. E eu lhes pergunto se isso é assim tão estranho. Se nosso comportamento, por vezes, não é assim tão joanino. Porque nós, como igreja, tendemos naturalmente a esperar que as pessoas venham até o nosso templo para ouvir a mensagem. Que veio de Jerusalém, da Judéia e circunvizinhança do Jordão, como diz o texto. Como João Batista. Mas o nosso modelo é Jesus Cristo. A forma de nossa mensagem não há que ser estranha. O nosso modelo é Jesus Cristo. Mateus 9,35, nós lemos como é que Jesus fazia, qual era o seu método. Mateus 9,35 diz que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ou aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Onde havia gente, na sinagoga, na praça, Jesus ali estava. Esse é o modelo da igreja. A mensagem de João é a mesma do que a mensagem de Jesus Cristo, e a nossa também procura ser a mesma. Mas a forma de João não pode ser a nossa forma.
A nossa tarefa é percorrer cidades e povoados. A nossa tarefa é estar nos lares, nos meios de comunicação, sem mudar a mensagem, que continuará estranha, mas pregando a mesma mensagem de João e de Jesus. Os nossos templos têm que estar em lugares de fácil acesso. As pessoas, no entanto, que vencem as barreiras para chegar aos nossos templos, devem ser recebidas com interesse e afeto. Precisamos de acessibilidade no prédio, mas precisamos também de acessibilidade nos corações. Vamos pensar bem praticamente. O nosso lindo templo tem uma péssima acessibilidade. Sejamos verdadeiros para os dias de hoje. E não me refiro aqui apenas aos que têm mais de 80 anos, que um já concordou comigo assim. Eu me refiro ao fato de que estamos num lugar mais elevado, já mostramos uma mensagem. Não é para qualquer um. Os portões ficam sempre fechados, só aos domingos que se abre. A porta principal fica sempre fechada, só se abre aos domingos. Entrar aqui é um labirinto. É um projeto de uma época. Não há como mudá-lo. Temos melhorado o máximo possível a acessibilidade para aqueles que têm dificuldade de locomoção, mas mais do que isso nós não temos como fazer, não há condições técnicas de fazer. É a nossa limitação. Mas a minha pergunta é, e os nossos corações são acessíveis aos que vencem essas barreiras da inacessibilidade e adentram ao nosso santuário? Essa é uma pergunta que eu tenho que me... Você vê alguém que entra cabisbaixo e deixa que saia cabisbaixo? É a pergunta que eu tenho que fazer, que nós temos que nos fazer para que haja acessibilidade, não só na edificação, mas também no nosso coração. O nosso modelo, portanto, de vivência do Evangelho de arrependimento para a entrada no reino de Deus é a mesma mensagem de João Batista e de Jesus. Mas o nosso modelo a ser imitado é o modelo de Jesus. Temos enormes desafios pela frente. Talvez 90, 95. A estatística aqui é uma chutística. Dos moradores do bairro da Tijuca sequer saibam que nós existimos. E a culpa não é deles. É nossa. Nós temos nos acomodado em ser João Batista. Estamos aqui. Quem quiser, que venha. Quem não quiser, eu lamento muito. Não. Nós temos que encontrar maneiras e formas. Fazemos aqui um belíssimo Cantando o Natal. Quantos no bairro sabem disto? De nossa população de 281 mil pessoas. Por exemplo. Terceiro lugar, nós devemos viver de modo diferente daqueles que ainda não responderam positivamente ao convite do amor de Deus, mas não no exterior, mas a partir do interior. Nós crentes
ao longo de nossa peregrinação nos últimos 400 anos da história dos batistas, temos sido conhecidos, felizmente, como pessoas que vivem de um modo diferente. O problema é que a diferença, ela começa a ser vista a partir do exterior. Mas essa diferença tem que refletir o que está no interior. Por quê? Nós podemos ser diferentes exteriormente, sem o sermos interiormente. Essa era a bronca de João Batista contra fariseus e saduceus, que era a mesma bronca de Jesus Cristo. A sua aparência, daí Jesus chama de sepulcros caiados, indicavam pessoas santas, corretas e retas. Mas o seu interior, dele não fluíam rios de água viva, mas saíam veneno. Daí, raça de víboras, na expressão joanina que nós lemos em Mateus 3:10. Esta interioridade, indicando a nossa participação no reino de Deus, em função do arrependimento, há que se demonstrar na exterioridade. Mas lembremos que a nossa radicalidade, e é bom pensarmos em radicalidade e imaginar João Batista daquele modo estranho, pregando no deserto, comendo gafanhoto, mel e usando cinto de camelo, de pele de camelo. É algo radical, algo diferente, porque a nossa mensagem é radical e o nosso modo de viver tem que ser radicalmente diferente do nosso. Mas não pode ser tal radicalidade um comportamento estereotipado, porque o nosso compromisso tem que ir além da moral, porque parte do coração. Há que se demonstrar na moral, mas tem que ir além da moral, porque a moral pode ser algo construído estereotipadamente. Pode ser um produto para exportação. Ou, como se dizia no século XVIII no Brasil, para inglês ver. Mas não é isto que Jesus prega, ele prega arrependimento. Esse deve ser o nosso costume, o que demanda, então, hábitos e costumes moderados, mas não exóticos. A nossa diferença nos faz exóticos como João Batista, mas nos faz radicais por vivermos os valores do reino de Deus. Esse é o maior desafio para a igreja cristã hoje. Viver os valores do reino de Deus. Termino então com algumas afirmativas diretas para a sua reflexão. Deus ama a todos os seres humanos e não apenas a alguns. É nesse sentido que todos podem ser filhos de Abraão. Essa imagem que o evangelista aqui usa era muito comum no discurso dos fariseus, dizendo: nós temos direito ao reino de Deus porque somos filhos de Abraão. E Jesus e João invertem isso para dizer: olha, todos podem ser filhos de Abraão. Isto é, todos podem adentrar o reino de Deus, porque Deus ama a todos. Essa é a mensagem central do Evangelho. Daí o texto que todos sabemos de cor, de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama aquele que vive bem com a sua família. Deus ama aquele que não vive bem com a sua família. Deus ama aquele que tem
conquistado ao longo da vida triunfos intelectuais, acadêmicos, financeiros, profissionais. E Deus ama os estropiados, os derrotados, os que na vida nada deram certo. Deus ama a todos. Essa é a mensagem radical. O nosso mundo é um mundo em que se ama quem tem. Não é de hoje, não. É de sempre. Quem tem é amado. Quem tem é cortejado. Quem tem é celebrado. Quem não tem vai atrapalhar. Deixa de lado. É pisado. Esta é a lógica do mundo. É a lógica da história. Mas a lógica de Deus não. Deus ama a todos. Por isso o convite ao arrependimento para uma outra vida possível. O que diz Jesus é: não importa como vai a sua vida, há uma outra vida possível. Aqui, agora. Lá e depois. O que eu faço diante desse amor? Eu reconheço que eu sou um pecador e que eu preciso ser perdoado. Eu reconheço que eu preciso que Jesus comigo esteja para que eu deixe de ser dominado pelo pecado. Porque a nossa natural tendência é ser dominado pelo pecado. A todos nós, esta é uma tendência. Mas eu reconheço que eu sou um pecador. Jesus se debateu, e João Batista também, contra os fariseus, porque os fariseus não se reconheciam pecadores. Pecadores eram os outros. Eles não. Por isso que Jesus disse: eu não vim para os santos, eu vim para os pecadores. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que dizem: eu sou pecador. Jesus, abençoa-me. Eu quero deixar de ser dominado por essa minha natural inclinação. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, há algo que devemos seriamente considerar. Dei essa mensagem o título de Vida Digna. Por quê? Assim como muitos que foram a João Batista e foram até batizados, e muitos foram a Jesus e foram batizados pelos seus discípulos, destes muitos não produziram vidas dignas de arrependimento. Ou vidas dignas do arrependimento que disseram ter tido. E por isso foram batizados ou batizadas. Isso se aplica a nós. Nós também podemos viver vidas indignas do arrependimento. E somos chamados a produzir frutos dignos do arrependimento. As duras palavras de João Batista devem ecoar também nos nossos corações. Deem fruto que mostre o arrependimento. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Viver de modo digno de arrependimento é colocar Deus em primeiro lugar. Eu digo, claro, Deus na minha vida está em primeiro lugar. Está mesmo? Essa é a pergunta que eu tenho que me fazer. Não me refiro a práticas eclesiásticas também. Mas será que Deus realmente está em primeiro lugar? É a Ele que eu busco em primeiro lugar.
Eu gosto mais do elogio. Eu busco primeiro o elogio. O reconhecimento, o aplauso, o muito obrigado dos meus irmãos e irmãs. É isso que eu busco? Ou eu busco, em primeiro lugar, o reino de Deus? É algo que eu tenho que pensar. Como pastor eu tenho que pensar. Eu pastoreio para dar glória a Deus? Ou para ser aplaudido pelos irmãos e irmãs? Eu tenho que me perguntar e me responder a mim mesmo a essa pergunta. E cada um de nós, o meu discurso vem lá de dentro ou está aqui encravado na região dos lábios? Viver de um modo digno de arrependimento é colocar Deus, de fato, com os lábios e com a vida em primeiro lugar. Segundo lugar, é amar aos outros como nós queremos ser amados. Essa é a regra bíblica. Nós devemos amar ao nosso próximo como queremos que ele nos ame. Jesus é radical. O que eu posso fazer? Ele é radical, eu tenho que dizer, eu tenho que pregar essa radicalidade. Porque eu quero ser amado. Do modo que eu quero ser amado. Mas Jesus condiciona, coloca um parâmetro. O parâmetro é este. Amar com a mesma intensidade com que eu quero ser amado. Não complica, Jesus. Mas ele complica. Terceiro lugar, viver de modo digno de arrependimento é viver nos comportando como peregrinos nesta terra. Terra que buscamos o seu bem, buscamos a justiça, mas terra que não é a nossa casa final. 3 elementos, entre tantos outros, que mostram como uma régua, como um cânon, como uma corda de medir o que é estar no reino de Deus. Colocar Deus em tudo como o primeiro. Amar o próximo como queremos ser amados. E nos comportar aqui como peregrinos. Aí não há lugar para a vaidade, sou peregrino. Não há lugar para a ostentação de luxo, eu sou peregrino. Não há lugar para me achar melhor do que os outros, eu sou peregrino. Sou peregrino. Eu termino então conclamando você, desejando que você viva de um modo digno do arrependimento que Jesus prega, que João Batista prega. Talvez alguns aqui, tendo ouvido esta mensagem, não experimentaram ainda o que é o arrependimento. Talvez ainda se perguntem, arrepender-me de quê? Eu procuro viver de modo correto, fazer bem aos outros. Bem, todos acham isso. E o mundo está como está, e ninguém é capaz de dizer que mundo maravilhoso é este. Mas todos dizem que vivem bem, procuram só o bem do outro, porque é algo profundamente errado na natureza humana. Por isso, demanda arrependimento. Arrependimento significa entender que o modo nosso, que nós vivemos por nós mesmos, não traz felicidade a nós.
nessa vida e nem nos catapulta, nem nos abre a porta para a vida eterna. Porque é uma vida que se basta em si mesma, que se completa em si mesma, em sua insatisfação, quando uma vida de um arrependido, de uma arrependida, é a vida de alguém que se coloca ao lado de Jesus para caminhar com Ele. Porque isso é uma maneira de ser feliz. Uma outra é caminhar ao lado de Jesus. Vamos cantar agora. Enquanto nós cantamos, se houver aqui alguma pessoa que deseja fazer esse convite, não a mim, mas convidar a Jesus, Senhor Jesus, eu quero viver ao teu lado. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero ir ao teu lado. Esta é uma boa manhã para a mais importante decisão que uma pessoa pode tomar numa vida. Comprar um carro é uma decisão muito importante. Tão importante que depois você vende o carro. Comprar uma casa é algo muito importante. Tão importante que quando você morre, ela fica aí. Mas tomar uma decisão para convidar Jesus para ser Senhor seu, Salvador da sua vida, esta é para sempre. Porque tem implicações para toda a vida. Porque começamos a andar de mãos dadas com Jesus agora e vamos caminhando até quando a história acabar. E a história não vai acabar nunca. Enquanto nós cantamos, se alguém aqui ouvindo essa palavra, esse convite ao arrependimento, sabendo que o machado está posto à raiz da árvore, eu lhe convido a, onde estiver, se colocar em pé, depois da porta conversar comigo, com o pastor Zé Maurício aqui à frente. Vamos instruir você. Quem sabe você possa, no próximo batismo, ser alguém como Jesus foi batizado por João, como outros foram batizados por João, por Jesus, por Paulo e pelos discípulos dele hoje. É um convite para mudar radicalmente a sua vida. É você que já é um crente. Enquanto nós cantamos, se responde a si mesmo. Tenho eu vivido de modo digno de arrependimento? Ou larguei isso para lá e vivo do meu modo? É uma pergunta séria. Vamos cantar então. Se é a sua decisão, fique em pé ou venha aqui à frente. Vamos orar então por você.
Deus que o Senhor esteja mais e mais e mais próximo de nós. Tu estás. Mas que nós queremos dizer, e que nós queremos estar cada vez mais perto do Senhor, para que nós tenhamos a tua mente, para que o Senhor nos ensines a viver. Precisamos de ti, ó Deus, mais uma vez, confessamos essa necessidade dos nossos corações. Abençoa, Senhor, a cada um que neste culto repensou sobre a sua vida. Abençoa aquele ou aquela que no seu interior se dispôs a viver de um modo digno do arrependimento. E abençoa aqueles que, porventura, nesta manhã, tenham tomado a decisão de dizer: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor esteja ao meu lado. Abençoa-nos a todos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Todos podem se assentar.